Biópsia de próstata. O seu urologista indicou esse procedimento e você está em dúvida, está com receio, não sabe exatamente como funciona? Nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente todas as formas de biópsia e as principais indicações desse procedimento, muito importante para nós urologistas. Mas antes, não deixe de seguir minhas redes sociais, os meus canais, clicar no sininho para receber as notificações e encaminhar esse vídeo para que mais homens possam saber a respeito da biópsia de próstata e evitem criar mitos ao redor desse assunto. Nós entendemos que quando as pessoas estão muito mais informadas, elas vão para a consulta médica, elas vão para discutir o assunto com mais propriedade. Então é importantíssimo que você dissemine conhecimento. Falar da biópsia de próstata é preciso entender muito bem a importância desse exame. A biópsia é indicada principalmente quando nós temos uma suspeita de câncer de próstata. E quando nós temos essa suspeita, principalmente naquele paciente acima de 40, 50 anos, que está numa rotina urológica apresentando alterações, seja ela no exame clínico, no exame de toque, por exemplo, ou no PSA. Essas são as duas principais formas e mais comuns da gente indicar uma biópsia de próstata. Então, quando o homem vem numa consulta do urologista, o PSA está acima dos valores de referência e o exame de toque também tem alteração, um nódulo suspeito para câncer, a gente tem que prosseguir a investigação. Hoje em dia, a gente lança a mão da ressonância magnética para a maioria dos pacientes. Então, antes da biópsia, é muito comum o homem fazer uma ressonância de próstata para a gente confirmar se nossa suspeita é realmente muito forte ou não. A partir do momento que eu tenho ou um PSA alterado, ou um exame de toque, ou até uma ressonância alterada, a gente vai partir então para a indicação de uma biópsia. E a biópsia de próstata é um tema que envolve muitos mitos e muitas discussões, porque é um procedimento invasivo. De certa maneira, a gente tem uma série de potenciais riscos envolvidos. Por outro lado, é o procedimento mais importante para a confirmação ou descarte de uma suspeita de um câncer de próstata. Por isso, é imprescindível e é importante falar no tema. A biópsia é feita através de duas vias. É possível fazer a biópsia através do ânus. Então, nós introduzimos um aparelho de ultrassonografia no ânus do paciente através do reto e então nós vemos a imagem da próstata e realizamos disparos com uma agulha para a retirada de pequenos fragmentos dessa próstata. Então a biópsia nada mais é do que uma retirada de fragmentos para a amostragem da próstata e então a gente faz uma análise. Essa análise é feita pelo médico patologista, não é o computador que faz e por isso que é feita de maneira detalhada, olhando lâmina por esse médico especialista no assunto. A outra maneira de fazer a biópsia de próstata é pela via transperineal. Qual é essa via? O períneo é uma região que se encontra entre o saco escrotal e o ânus. É aquela região que está no meio. Ali, se a gente traçar uma linha reta, a gente vai dar diretamente na próstata. Então, também pode ser feita uma biópsia através da pele, que a gente vai chegar na próstata. São as duas maneiras que podem ser feitas as retiradas de amostras da próstata. E quando que nós pensamos que uma pode ser indicada ou a outra? Na realidade, são duas maneiras diferentes de atingir o mesmo objetivo. Quando nós comparamos entre elas, uma vai ter alguns benefícios em detrimento a outra que vai ter outros benefícios e vice-versa. Então, por exemplo, a biópsia transretal, que é feita através do ânus, ela é a biópsia mais comum empregada no Brasil e no mundo. Então é uma biópsia que a gente tem possibilidade de fazer praticamente em qualquer centro de diagnóstico e por isso ela é amplamente utilizada. Fora isso, nós podemos fazer a biópsia transretal com apenas anestesia local, por exemplo. Nós podemos fazer com anestesia local, a maioria das vezes nós optamos por fazer com sedação, mas ela permite ser feita com anestesia local. Então, essa é outra vantagem também da biópsia de próstata, que não precisa de um sistema muito grande para fazer o procedimento. Além disso, a biópsia transretal, ela é uma biópsia mais comumente utilizada, então
os urologistas e os radiologistas estão muito habituados a realizá-las. Então, ela tem sido mais padronizada no mundo todo. Agora, a gente sabe que o fato do aparelho entrar através do ânus e perfurar o intestino, o reto, para alcançar a próstata, pode ser um fator de potenciais complicações. E é por isso que a biópsia transretal tem uma porcentagem bem pequena, mas pode acontecer infecções na urina, por exemplo, mas infecções de maneiras muito raras e principalmente aquelas infecções graves, elas ocorrem em menos de 0,5%. Isso quer dizer que se eu fizer uma biópsia em 200 pacientes, eu vou ter um que pode ter uma infecção um pouco mais grave. Então realmente é um número muito baixo quando a gente compara o benefício que a biópsia pode trazer de resultados. E aí a gente olha para a biópsia transperineal. A biópsia transperineal, ela tem um problema com relação à logística. Não é todo lugar que faz, não é todo centro que possui o aparelho e nem a expertise. Nem todo urologista e nem todo radiologista conhece e sabe fazer bem a biópsia transperineal. Na maioria das vezes a gente faz ela em um ambiente um pouco mais controlado, como um centro cirúrgico, um centro ambulatorial bem estabelecido. Não é tão simples como uma biópsia transretal. Então esse é um detalhe importante da biópsia transperineal. Embora tenha crescido muito sua indicação, a gente sabe que hoje os europeus, os americanos têm indicado cada vez mais a biópsia através do períneo. As vantagens da biópsia transperineal, a gente pode dizer que ela traz menos chances de infecções. Sim, a gente faz uma biópsia através da pele, então é como se a gente fizesse através aqui uma biópsia no nosso músculo através da nossa pele. Então esse corre muito menos risco de infecção urinária do que a biópsia transretal. Então por isso que ela é cada vez mais racionalizada, empregada, e muita gente discute de trazer ela como a principal forma de realizar a biópsia. Outra vantagem da biópsia transperineal é que a gente alcança áreas da próstata diferentes da biópsia transretal. E por isso que muitas vezes um paciente que fez uma biópsia transretal, na segunda vez que ele precisa fazer uma biópsia, a gente pode mudar o método e fazer uma biópsia transperineal, porque a gente vai ter informações de áreas diferentes, muitas vezes quando a gente não teve ali uma informação que a gente gostaria. Então, estrategicamente a gente pode escolher um tipo de biópsia ou outro a depender do caso. Por isso que não existe hoje uma decisão de qual das biópsias é melhor. O fato é, a biópsia indicada, você não deve ter resistência para realizá-la, porque hoje cada vez mais a gente já refinou a maneira de indicar a biópsia. Então, a chance de eu indicar uma biópsia hoje com mais assertividade, baseado no exame de PSA, baseado no exame clínico e na ressonância como principais exames iniciais, é muito alto. Então, quando eu indico uma biópsia, eu estou aumentando muito hoje a acurácia do exame. Por isso que a biópsia, quando a gente compara o risco-benefício, o risco vai lá para baixo e o benefício lá para cima. Então, não deixe de realizar a biópsia. É claro que você vai ouvir algum amigo, algum colega falar que teve problemas, que foi sofrido. Sim, como qualquer procedimento pode acontecer, pode. Mas hoje em dia, com tudo isso que eu comentei, nosso benefício com a biópsia, quando a gente tem todos esses comemorativos envolvidos, supera muito o risco. Então não deixe de fazer sua biópsia, procure mais informações a respeito de cada um dos métodos e quando você tiver a indicação da biópsia, procure ler sobre o assunto, assista esse vídeo, reforce esse conteúdo para que você possa ir para o procedimento sem maiores receios. Então, era isso que eu queria falar sobre as indicações de biópsia de próstata e mais uma vez eu relembro vocês para seguir meu canal, encaminhar esse vídeo para mais pessoas, mais homens e famílias, para que todos possam ter conhecimento da importância da biópsia e também as formas de realizar esse procedimento tão importante para nós urologistas. É isso aí, um grande abraço e até um próximo vídeo.